a gente vai perceber que a nação é importante para os planos de Deus, para a criação e para a eternidade. Ou seja, a primeira manifestação do reino para além da comunidade judaica geograficamente situada foi falar na língua das nações, né? Ou seja, o reino de Deus ele quer estender a sua universalidade, mas a partir das particularidades. Então, se o reino de Deus ele não quer anular as particularidades para que o reino se manifeste, pelo contrário. Então, assim, isso está desde o princípio, né? Deus queria que o povo se espalhasse pela terra e ali ia se formar de culturas distintas. Então, assim, não por acaso, em Apocalipse a gente vê as nações lá, né? Pessoas de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações, né? E depois em Apocalipse 21, que é já um vislumbre da eternidade, né? O maior spoiler da eternidade é Apocalipse 21, 22. E está muito claro lá que haverão nações, né? Então vai haver um intercâmbio intenso entre a cidade e aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro e as nações. A glória das nações vai ser trazida a Jerusalém. Então, assim, nada nos leva a não crer que há uma continuidade entre as expressões nacionais do que é bom na história da criação, que é a nossa presente era, e aquilo que Deus está preparando para a eternidade. Ou seja, a brasilidade tem peso de glória, a gente pode falar. Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral especial FEFIC. Estamos aqui na FEFIC, a Feira Nacional de Autores Cristãos, conversando com vários autores de vários gêneros, está tendo uma série de episódios e hoje a gente está recebendo dois caras que têm uma influência, uma contribuição grande para que nesses últimos anos a gente esteja vendo, né, esse despertar cultural do meio da igreja, de uma produção cultural para além da tradição, né, de uma arte que só serve para dentro da igreja. Então a gente está vendo um despertamento nesse sentido. E esses dois caras que a gente está recebendo hoje têm uma grande contribuição nisso, né? O Rodolfo Amorim com o Labri Brasil, o Marcos Almeida com cursos, palestras, música. Pré-Labri Brasil. Pré-Labri Brasil, enfim. Então a gente vai conversar sobre isso. Você é quem? Sou o Madison Barreto. A gente sempre esquece, eu sou Bruno Santana. Sim. Desde o início assim, da minha caminhada, eu sempre pensei, cara, onde que eu vou com a música? O que a música vai ser pra mim, etc. E no meio desse caminho, eu descobri palavra antiga, né? Comecei a ouvir ela na escola, no fone e tal. E, em determinado momento, você começou a falar sobre cultura, não só nas músicas, mas em blogs e por aí, né? Em entrevistas e tal. E eu lembro que no início você falava sobre ouvir música, né? Basicamente. E aí eu falava, esse irmão é abençoado, mas esse negócio de ouvir música do mundo... Não entendo esse negócio. O que ele tá cantando, Roberto Carlos? Cresceu na Assembleia de Deus. Eu cresci na Assembleia, né? Então, assim, essa visão, né? Eu ficava pensando, poxa, o que é isso, né? Por que ele tá falando isso? E isso foi me provocando de alguma forma, né? A pensar a cultura de outra forma, pensar a cultura de forma mais aberta, assim. E esse foi o start para pensar muitas coisas e para começar muitos projetos, assim. Feliz, porque também me sinto aqui fruto, né, de muita coisa que o Rodolfo semeou na minha vida, né? O Rodolfo foi o cara que me apresentou o Huckmacher. Eu também sou, assim, né, devedor da amizade do Rodolfo, né? E no meio dessa amizade, esses insights, né? Essas ideias que chegaram em boa hora, porque naquela época ali havia uma intuição, mas ainda a gente não tinha categorias adequadas para pensar essa intuição, né? E o suporte, né, do Huckmacher, né, era uma apostila ainda xerocada em espanhol. Era espanhol. Espanhol. Eu falei sobre o tema lá no Chile, cara. Eu mandei um negócio em espanhol, mano. E aí, pô, tem esse cara aqui e tal, a arte não precisa de justificativa, não sei o quê. Claro, tem, não. E eu lembro, sempre conto essa história, porque foi uma das conversas transformadoras, né? Por isso que encontros como esse podem ser muito importantes, né? E divisor de águas mesmo na vida da gente, né? No Itaú Power Shopping ali, que era aquelas torres ali que era uma fábrica ali, né? Aí fizeram um shopping ali em Contagem e deixaram as torres. Aí a gente sentou ali, eu e o Rodolfo um dia, sentamos debaixo daquelas torres ali, a gente ficou umas 2 horas ali conversando e falando sobre Doivert. Isso antes de existir Labri. Antes,
Acho que foi antes dessa conversa. Tava no Prolabri ainda, né? Prolabri. Né? Tem um Prolabore e tem um Prolabri. Prolabore nunca rolou, mas hoje eu tô esperando uma coisa. Labri veio, mas o Prolabore não veio até hoje nada. Aí, cara, quando ele terminou de falar assim, porque assim, só de você sair daquela coisa assim cartesiana de pensamento já foi revolucionário demais. Um cara que aborda o pensamento como uma estrutura mais espiral, né, do que essa coisa de, né, isso aqui, mas isso aqui vai dar isso aqui, né? Isso para um artista, cara, foi assim uma salvação, né? Pelo menos e era tanta informação nova que o meu cérebro, sério, eu fiquei cansado, cara. Deu uma estafa, assim, eu voltei andando. Eu sei. Voltei pra casa, assim, a pé. Eu já tive aula com o Rodolfo, eu sei. Eu lembro da pergunta que o Marcos tinha. Você tinha uma pergunta naquele dia que começou a conversa, foi assim, cara, a arte se torna maior que o artista que produziu, você lembra? Sim. Essa era uma tese estética que eu estava desenvolvendo lá na universidade, lá no UENG. Sim. Eu queria encontrar uma maneira de descrever a antropologia, né, e uma estética dessa antropologia, né? Então eu cheguei com uma frase mais ou menos definida e perguntei para o Rodolfo o que ele achava. A ideia era o seguinte: o homem não é a arte não é o homem. Então, tipo assim, essa é uma definição. A arte não é maior que o homem. Né? Porque quem produz e quem a atualiza é o homem. A arte precisa do homem. Se você chega com um quadro da Mona Lisa para um irmão nosso Yanomami e mostra para ele vai, que parada é essa, velho? Entendeu? Não tem teias simbólicas, uma construção cultural que dê valor, o valor que nós damos para esse quadro, né? Que tem também, além da parte material dele, né, estética, nosso imaginário, tem todo um mito em volta dessa peça que a tornou muito famosa, né? O fato dela ter sido roubada 2 ou 3 vezes, né? Tentar ser repatriada, na verdade, para a Itália, né? Umas histórias meio bizarras que fez o quadro se tornar uma lenda, né? Um ícone na história da arte ocidental e tal. Mas isso, para quem não participa ou conversa com esses signos, não significa quase nada, né? Pode até achar, legal. Mas vai trocar ali por um artefato qualquer dele lá. Uma mandioca aí. Né? Não é? Que serve, 1 quilo de mandioca. Uma flecha. Entendeu? Então, assim, aí eu perguntei, e aí, Rodolfo, o que você acha? Aí você lembra o que você respondeu? Porque eu só sei que deu 2 horas. Deu confusão. Não, mas na época, por causa disso, a gente acho que eu tinha traduzido um livro do Doivich, estava traduzindo uma introdução do Kausbeck, estava lendo Huckmacher, então assim, eu fui meio por essa linha, assim, para entender a pergunta do Marcos, sabe? Acho que o Doivich tinha muito essa coisa, né, da relação subjetal, objetal, coisas que, assim, a gente até perdeu um pouquinho a relação com essa parte da filosofia dele. Mas eu lembro que as coisas foram fazendo sentido, Marquinhos, principalmente uma coisa que o Marcos já estava, assim, com a relação com a palavra antiga, de produzir uma arte que não tivesse a igreja local como seu horizonte último. Marquinhos já tinha esses insights todos, né? Então, assim, a gente ajudou a afirmar teoricamente, falar, cara, esse é um caminho possível. Mas assim, o Marcos fala muito da influência sobre mim, né? Mas assim, cara, o que o Marcos está sendo em termos práticos, de produzir e ver a arte dele ganhando tanta guarida, né, no meio cristão e fora também do meio cristão, é a confirmação, né, Marquinhos? É aquilo que a teoria precisa. Ou seja, o Marcos é a concretização de que realmente aquele insight de que o cristão viver para dentro da igreja, com esse gueto, né, de uma cultura gospel, seu horizonte último, cara, isso, digamos assim, tinha que ser realmente superado. Eu acho que o Marcos é uma das maiores evidências no Brasil de que é possível, né? Eu entendo como um dos grandes feitos disso que o Rodolfo está falando aí, é um trabalho de formação de plateia nesses últimos 15 anos, né?
desde do Palavra Antiga, eu considero o Palavra Antiga como parte dessa experiência, desse projeto, porque a gente tentou fazer algo também diferente dentro daquele circuito que foi dado pra gente, né? Então, convidava a gente para ir na igreja. A gente falou, gente, a gente não vai fazer o culto, mas o pós-culto a gente pode fazer lá na praça. Aí já era... Só que a gente gastava muito tempo, assim, às vezes, questionando, né? Ou inspirando, melhor dizendo, maneiras alternativas desses líderes de jovens se organizarem e fazer um evento para a cidade, para o bairro, né? Isso sempre foi uma tensão na nossa resposta aos convites, né? Mandava o formulário de convite, a gente nunca cobrou um valor para tocar, isso já era estranho para a galera, então a gente construía isso junto, a parte financeira, com o conselho da igreja, o que eles achavam interessante, e conceitualmente também, falou, a gente tem essa pegada aqui, é mais cultural e tal. Aí, cara, a gente foi percebendo o seguinte, que se a gente fizesse um evento, convidasse a galera iria, entendeu? O primeiro evento que a gente fez, isso foi aqui em BH, foi na Minueto, numa escola de música, na Savassi. Entendi. Foi um temporal aqui, cara. Aconteceu-se aquelas trombas d'água, meu irmão, de carro flutuar, né? Sim. Ribeirão Arrudas transbordar, normal, né? Sim. Aí, cara, foram 12 pessoas. Caramba. Inclusive minha mãe, que cobraram ingresso dela. Possível. Cara, mas aquelas 12 ali, cara, muito simbólico isso, né? Os 12 ali, eu percebi, cara... Muito simbólico, 12, um momento começando com 12. Era assim... O Judas que cobrou o ingresso da mãe dele. Esse aí foi eliminado. Cara, era a representação do que foi a vida toda, né? Você tinha ali presbiteriano, batista, assembleiano, você tinha quem não era da igreja tomando uma Heineken ali no fundo. Não pode falar Heineken aqui não, né? Pode, por favor. Inclusive a Heineken tá patrocinada. Os caras que passavam lá, assim, que tinha estúdio ali, né, que se ensaiavam, ficavam assim, pô. Eu lembro que o cara que tava na mesa de som, ele tava bem assim, já assim, doido pra ir embora, né, porque aquele chuvão o dia inteiro trabalhando, não sei o quê. Cara, na hora que eu toquei Vem Me Socorrer pela primeira vez, eu tinha acabado de compor essa música. Os meninos nem sabiam tocar ainda. Eu falei, cara, eu posso abrir o show com ela? Porque tava assim, eu tava triste, né, cara? 12 pessoas. Me socorre Deus. Num lugar que, tipo, o lugar cabe no máximo 80, mas 12. Aí e o cara da mesa do som sempre assim, serão, assim, não abriu um sorriso. Lá, né? Na hora que eu terminei de tocar, bicho, ele foi igual aqueles bêbados do que tá no bicho, parou assim, aplaudiu sozinho, depois veio todo mundo aplaudindo, assim. É isso aí, cara. Aí eu falei assim, cara, pronto, valeu a pena. Então, aí eu comecei a fazer os house shows, né, que era um maior trampo, né, passava o dia inteiro levando cadeira pro lugar, porque era na casa de um amigo, né, o amigo falava assim, pô, tem uma casa aqui legal, primeiro foi lá na Pampulha, tinha uma piscina grande, assim, não sei o que, aí, pô, mas o que a gente vai fazer? Não tem som, não tem cadeira pra galera sentar. Aí eu passava o dia inteiro levando cadeira pra lá com o carro, montava o som. No final do dia eu já tava morto de cansado. Aí eu tocava. E tinha que fazer o show. Eu sei isso. Aí teve house show. O Arte em Foco, lá em Sabará. Arte em Foco em Sabará. Teve o... Não, fala esse nome de novo, por favor. Sabará aqui, ó. Sabará tá na cena, não tem jeito. Vocês tocaram no Teatro Imperial, né? Quase caiu aquele teatro, quase caiu. Peraí, eu sempre falo muito bem desse teatro, eu falo, é um dos teatros mais conceituados. Não, é porque a galera tava pulando lá, velho. Aí a dona falou assim, ô, pode pular aqui não. Eu tive que... O teatro tem tipo 400 anos, né? Dom Pedro II que fez isso aqui. Exatamente. E uma coisa assim, um parênteses aqui, enquanto o Marcos complementa ali, o Arte em Foco foi uma experiência, né, Marcos? Assim, não teve continuidade, sim, mas foi muito singular, porque a gente fez a ideia de um festival
né, feito por cristãos, mas com um público aberto. Mas assim, o único que tinha já criado um público assim era a Palavra Antiga, né? Tanto foi o momento que mais encheu. Qual que é a ideia? Por causa do teatro. Por causa do teatro e porque A cidade é incrível também. E porque o secretário de Cultura abraçou a proposta e a gente fez o evento e ele depois, cara, pediu para entrar o evento na agenda cultural do município. Que legal. Porque eles viram a qualidade da coisa. Mas teve mais de uma edição? Teve em Curitiba, Teve Curitiba, né? Sim. Ah, tá. Mas esse aqui foi assim, o mais, digamos, ousado, né? Porque a gente tinha palestras durante o dia, que era meio no espaço cultural da cidade, e no teatro as exibições. E muita gente boa, cara. Veio o Paulo Ritzel, né? Com o coral dele premiado, veio o pessoal lá de Pompeia, veio o Jonatas Reis, um compositor aqui de BH cristão premiado. E o cara, assim, muitos cristãos que foram, ficavam assim, gente, se eu soubesse que era tão bom, tinha convidado mais gente. Ninguém conhecia. E o Palavra Antiga era o que tinha, né, Marcos? Vocês já tinham informado o público e tal. Foi uma noite espetacular, cara. Eu lembro desse dia lá nesse teatro, foi muito marcante pra mim. Que eu cheguei, cara, não sei o que deu, eu falei, cara, vi aquele camarim lá, você já desceu lá? Não. É no subsolo e é com aquelas pedras de 200 anos atrás. Eu já passei ali por trás. A mesa é uma pedra, assim, cara, parece que você tá dentro de um poço, assim. Sim. Aí, cara, eu tenho vontade de tirar uma soneca, cara. Aí eu deitei naquela mesa ali, bicho, de pedra. Eu apaguei, brother. Apaguei. Eu acordei na hora que os meninos estavam me chamando. Ô, Marquinhos, vai começar, velho. Falei, agora? Eu já saí assim, cara. Da mesa do Dom Pedro, já fui pro palco. Encontro com o Dom Pedro II. E aí eu vi ele falou comigo, vai. Tava lá, entrou, vai, né? Cara, pois é, então todas essas experiências, né? O próprio Labri, a gente fez um house show no Labri também. E aí eu abri um blog depois, comecei a compartilhar um pouquinho mais sobre essas reflexões mais filosóficas e aí foi embora, né, cara? Então, 15 anos depois, qual que é o grande feito pra mim? É a criação de um circuito, cara. A galera sabe, ó, todo ano o artista que eu curto vai passar aqui, vai tocar no Sesc, vai tocar no Cine Brasil, entendeu? Vai na Casa Natura, lá no, sei lá, lá no Rio a gente já tocou no Solar de Botafogo, agora tocou no Clara Nunes, que é um teatro sensacional. Então, ele vai estar em algum teatro aqui, entendeu? E isso não fez reduzir de forma alguma o número de convites que eu recebo para tocar em igrejas, né? Mas provou-se que a galera que falava que crente não iria no teatro, não pagaria ingresso, tá aí. Sim. Né? Mas é engraçado que às vezes falta um corajoso, né? Porque a partir que você foi, agora todo mundo vai, né? Você tem show inclusive da galera que era do gospel, antes que só tocava na igreja, agora também fazem shows no teatro. Sim. O tempo inteiro, né? Não é uma coisa que as pessoas estranham mais. Exatamente. Mas cara, o dia que as coisas óbvias não são tão óbvias assim, né? O dia que eu chego à conclusão, assim, de que, cara, não é à toa que existe templo e existe teatro. Deve ter alguma... Entendeu? Sim. Então, e você acha que o Doivert, o Huckmacher também entendiam, sim, essa riqueza das esferas, né? Esses espaços, esses campos, né? O campo da fé, o campo da arte, assim. Você acha que eles também apoiariam essa... Eles assinariam embaixo. Vocês iriam no show do Marcos Almeida, do Djavan. Inclusive, tem uma parte que ele falou sobre essa distinção ali, né? Desse conteúdo e da forma, né? Tem uma parte aqui que você fala que o Lewis usa, eu esqueci as palavras, mas usa duas palavras. É o poema e o logos. O poema e o logos, né? Para distinguir essas duas coisas, né? Sim. E aí eu fico pensando, né? O quanto é importante também, às vezes, a gente quer só se importar com esse conteúdo que é passado, mas o que você falou foi... essa estética, ela chega primeiro e ela é mais fácil, né? De ser o cara lá que não tinha tido um contato com o Huckmacher. Às vezes ele nem precisa saber, nem precisaria nunca saber. Sim.
Igual, tipo, eu sempre cantei, ô macaco cidadão, te chamei a atenção. É pacato cidadão. Né? Tipo, eu não sabia que existia essa palavra, pacato. Eu achava que era macaco. Eu falei, macaco era muito mais legal. Sim, viu, né? Mas a questão do Marcos falou do Huckmacher, cara, eu acho que sim, eles defendiam muito isso. E tem uma história que a gente sabe do Huckmacher, que ele era parte de um conselho para definição de classificação etária para arte na Holanda. Ele era um conselho assim, de caras referência na área, né, de teoria estética, tudo. E quando vinham filmes gospel dos Estados Unidos, a maioria deles o Huckmacher não permitia que o filme entrasse no país. Ah, é? Olha só. Aí o pessoal falava, Huckmacher, mas tem um filme aí, tipo assim, vê um filme do, sei lá, do Antonioni com cena de nudez, você liberou, falou, não, mas aquilo lá é boa arte. Isso que tá vindo dos Estados Unidos não é. Então assim, mas que ele tinha isso, ele fala assim, ó, tem muita arte que quer se passar por cristã, mas faz um mal terrível pra cultura. Pra ninguém. Isso tá na biografia dele? Não colocaram isso aí. Não. Essa é o proibidão Você da... não autorizado. A biografia proibida de Huckmacher. de Huckmacher. Vai escrever essa. Esses são os em-off que a gente recebe lá no Rabino da Holanda. Tem uma anotação embaixo da mesa lá. Sim. Sim, mas é porque essa questão do que é bom, né? Eu imagino que quão precioso é isso. Eu fico imaginando há quantos anos atrás a gente tá falando, o Huckmacher aí? Isso, por exemplo, essa época, tem quantos anos isso aí? Mais ou menos. Década de 50? É, a partir da década de 50. Pois é, 55. e aí, tipo assim, ele tem essa saber distinguir isso naquela época, e aí hoje pensar que a gente tem um cenário que novamente é só essa cisão do gospel e do profano e do resto, né? O que é o gospel, eu vou assistir tudo e etc. Até que o filme, eu acho que a galera é um pouco mais aberto, né? Talvez assim, mas acho que a música é muito assim, né? É a música gospel e a música do mundo. Acho que sobra mais pra música mesmo, né? Porque também a música, ela tem um papel litúrgico muito importante, né? Então tudo que cabe dentro do culto tem um peso maior dentro dessa economia sagrado e profano, dessa mentalidade, né? Então eu sempre me esforcei para a gente sair dessa esquematização de pensamento, e eu realmente nunca consegui responder quem eu era, o que eu estava fazendo usando essas categorias, porque não fazia nenhum sentido para mim. É por isso que essas conversas com o Rodolfo, essas pesquisas, foram nessa direção de buscar um vocabulário para essa linguagem, né? Porque anos e anos depois, quando eu conheci o Carlos Nejar, que é talvez o poeta brasileiro vivo mais importante, né, da geração dele, Cristão, pentecostal, né? Ele foi levantado pastor na Assembleia de Deus, mas é membro da igreja Maranata, né, uma igreja protestante, evangélica, de uma linhagem mais pentecostal, né, veio da presbiteriana, mas é mais pentecostal. E ele é um cara que se entende como servo da palavra. Então ele assina o livro dele assim, ele escreve assim. A palavra para ele não é vocabulário, entendeu? Que era um lugar que a gente tinha chegado lá atrás também. A palavra antiga vem disso e etc e tal. O vocabulário é uma maneira da gente traduzir virtudes, valores da relação nossa com a linguagem, com a palavra, né? Com esse logos que fez tudo. Então, é interessante porque a gente é devoto, entre aspas, né? Vamos usar essa expressão mais católica, é seguidor, de uma pessoa que nunca escreveu um livro. Né? Então Jesus não escreveu o livro, a gente sabe que ele sabia escrever, né? Escreveu na areia, né? Não sei que ele tinha feito um desenho lá, né? Palito, assim. Mas ele lia também, né? Tanto que ele entrou na sinagoga e leu Isaías, etc e tal. Considerado um rabi. Um rabi tinha que considerado um rabi, ele tinha que ter bastante exatamente, sabia ler, sabia escrever. Agora, ele não deixou ele diretamente um escrito,
Sim. Jesus não escreveu. Mas os seus seguidores escrevem muito. Né? E às vezes a gente acha que a palavra é vocabulário e é um tanto de conceito, um tanto de doutrina, um tanto disso, daquilo. E o amigo dele, a pessoa mais próxima dele, que era João, que ele recostava ali a cabeça no seu peito, entre os 12 já havia 3, e entre os 3 havia o João fala assim, ele é o verbo. Ele poderia dizer, não, ele é a doutrina, ele é a cosmovisão. É a cosmovisão. E ele ainda vai partir de uma ideia grega em vez de partir da ideia judaica do que seria Deus, né? Sim. E João fala logos, né? Sim, e aí, cara, quando você pega o Pentecostes, Atos 2, acontece uma coisa muito louca, porque Deus derrama essa graça para que aqueles que estavam ali começassem a falar das grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam passando ali. Sim. Então, eu acho que esse é um elemento muito próprio para o artista também. O artista é esse cara que vai traduzir, mas ele não vai explicar. Tanto que a galera entende na sua própria língua, mas eles não compreendem a razão daquilo. Aí eles começam a teorizar. Não, uns falam que eles estão bêbados, os outros ficam espantados, ficam perplexos, ficam admirados. Que são expressões muito próprias da experiência estética, cara. Quando você vê um quadro, você sai de uma peça assim, de um concerto, aquela vez que eu te contei lá, que eu voltei de um concerto de bar, só canto coral, lá no Palácio das Artes, eu só fui me dar conta onde eu estava quando eu me tropecei num mendigo lá depois da Praça da Estação. na Praça da Estação, velho. Sai de cima! Aí eu trombei no mendigo assim, falei, caraca, velho, eu não me lembro ter andado isso tudo, eu tava Saiu flutuando de Estou lá. flutuando. Então, é uma experiência de perplexidade. Então, com que na vida hoje a gente tem isso? O texto fala que eles ficaram perplexos, admirados e atônitos. Mas eles não sabiam explicar o que eles tinham, qual que era o conteúdo Experienciado ali, experienciado. Eles ouviram na própria língua materna. Ouvi em português. Eu sei que é português. Esses caras não falam português, mas ouvi é português. Mas, velho, o que foi que eles falaram mesmo? Aí vem um pastor. Aí o pastor vem, levanta. Arrependam-se. Isso que vocês viram aí, essa experiência aí, ó. É isso. Então, o artista, no meu entendimento, é esse cara que vai estar ligado a essa linguagem, traduzindo, mas não vai explicar. Véio. Quem explica é o pastor, é o mestre, entendeu? É o Rodolfo. E por isso que no e livro aí, você faz as provocações, né, nas caixinhas. Deixa com o Rodolfo. Mas eu fico tentando segurar o rojão lá. Sim. Mas quer falar um pouco mais diretamente sobre o livro, Rodolfo? Essa experiência essa estruturação, né? Veio da sua cabeça. Você já falou isso um pouco disso no outro podcast, mas assim, acho que é legal falar de novo. Eu acredito que tem uma galera nova aí. Sim. O Marco tá aí também, com certeza ele vai... Então, cara, o livro, assim, o esqueleto e a proposta, eu e o Marcos, a gente foi costurando, né? Desde primeira jornada do Arte e Espiritualidade. Então, assim, para entender esse livro, é bom entender que ele é parte de um projeto, que a gente criou as metáforas da caminhada, né? Que começa do mais universal, que seria o cristão e a cultura. Aí, cristão e a cultura é tudo, né? Tudo que é cultural está nessa relação, ciência, tecnologia, enfim. Aí depois a gente vai para a arte, que seria o eixo do curso, e depois a gente, que é assim, já é um mais particular em termos de cultura, e aí a gente vai para a cultura brasileira, que é o nosso chão. Então a gente colocou esse projeto desde o princípio, né? E esse último módulo, né, Marcos, se você concorda, foi o mais desafiador pra gente, porque Com certeza. Assim, o Marcos já explorava também na área das letras, mas a gente foi para um campo assim, cara, extremamente complexo, né? De história, personagens, fazer as conexões, de sociologia, os mestres, depois a arte.
Então, assim, pra mim foi uma descoberta. Eu falo assim, cara, foi uns 4 anos, assim, desde que começou a arte espiritualidade, a gente já começou a ler, trocar ideias de como que a gente ia fazer. E saiu esse mapa aí, que eu acho que o mapa ficou bem interessante. Eu acho que ele ainda está sendo descoberto, né? Mas eu acho que essa metáfora de mapa, né? Uma cartografia é muito apropriada para esse livro, né? E é um mapa que pretende ouvir, né? Os personagens, os intérpretes e as obras, que é uma coisa muito inovadora, né? Em off aqui, né? Mas pode sair. Em off. Quando eu fui lá no Bial, o tema não era esse, né? O tema era a música gospel todos os questionamentos em relação a esse termo na novela Vai na Fé, né? E no finalzinho ele entrou nesse livro, que é um livro que ele já tinha recebido, que um dos redatores dele, conhecendo a obra, achou interessante fazer um programa sobre esse livro. Acabou não acontecendo por outros fatores lá, mas ele recebeu o livro, a diretora recebeu o livro e começou a ler. Mas ele não tinha feito a conexão de que era a mesma pessoa? Que era a mesma pessoa, que eu tava lá com ele e tal. E aí ele falou assim, cara, quando eu fiquei sabendo que era você, eu não acreditei, porque tipo assim, esse livro é meu livro de cabeceira, eu tô lendo ele, é um livro importantíssimo, né? O meu livro de referência hoje. Ou ele é um excelente ator, né? Mas eu acho que ele é jornalista. Convencer. Cara, mas eu fiquei impactado, assim, eu falei assim, caramba, que interessante, né? Tanta gente escreveu sobre o Brasil, mas foram dois, assim, protestantes sem pedigree algum, né? Que vai lá, só que eu acho que realmente é inovador, cara. Não existe na literatura brasileira uma organização assim. Se quer apresentar o Brasil, como é que você vai apresentar? Porque a gente chegou a essa conclusão, que a gente vive essa dualidade de sermos locais e globais, especialmente por causa da nossa fé cristã, né? Então a gente tem comunhão com um cristão lá da Arábia Saudita, da Índia e do Japão. A gente vê um irmão desse assim, na hora você sabe que é da família. Você não precisa trocar 2 minutos de conversa com o cara, que você já tá de casa, entendeu? Mas de casa. É de casa. Tem a questão cultural, da influência norte-americana nas nossas músicas, que é demasiada, né? Tipo assim, é muito australiana, foi um tempo, agora voltou para os Estados Unidos, né? Bethel e etc. Tem sim um pêndulo, né, da nossa identidade que vai para o global, mas a gente esquece totalmente do local, assim, esqueceu durante muito tempo. E aí a gente, como é que a gente vai apresentar o Brasil para nós, né, evangélicos, né, cristãos? Então a gente chegou a essa conclusão, cara. Tem os personagens que a princípio a gente pensou em ser espécie de arquétipos, né, da identidade brasileira, ou das identidades, né, dessa multiplicidade que é o Brasil, e os intérpretes também, que é um eixo muito importante, né? Tipo assim, quem que inventou o Brasil, cara? Essa leitura de Brasil, né? A gente vai pegar os clássicos, né? A gente vai pegar também a galera, os contestados, e vai sempre apontar assim esses contrapontos e chegar nas obras de arte, que são assim a materialização da imaginação brasileira, né? Então, nesse sentido, realmente ela é um trabalho muito inovador, mas ao mesmo tempo ele é um catálogo, né? Porque ali tem uma bibliografia que o cara vai poder se orientar e vai poder ir lá, né, Rodolfo, na biblioteca e pegar e aprofundar. Mas as coisas mais importantes estão aqui, né? Assim, no sentido de uma introdução, sabe?
E é inovadora também porque existe esse contraponto. O Rodolfo fala uma coisa, Sim. às vezes eu chego e digo, ó, não é bem assim não. Não sei não. Lembro das aulas lá, depois que eu ouvi o comentário do Marcos, assim, eu criava a aula, o Marcos ouvia a aula e fazia o dele. E eu puxei mó sardinha pro Pedro II, cara, para achar o Pedro II no máximo. Aí o Marquinhos chega e detona o Pedro II. Eu falei, ô Marquinhos, pô, cara, você pegou pesado demais com o Pedrão Banana. Cara, então, é porque é o seguinte, eu não é uma coisa minha, autoral, né? Mas os meus professores mais geniais, eles faziam isso comigo. Cara, dava raiva, bicho. Ele passava 10 minutos da aula, assim, ensinava um negócio e, pô, é isso aí, velho. Aí 10 minutos depois, pegava um outro filósofo, totalmente diferente. Pô, mas eu gosto disso aí também. Você tinha traído, né? É. Tinha gostado. Caraca. Agora, né? Aí eu fui descobrir que eu sempre fui heterodoxo mesmo e não tem jeito. Né? E também aquele que é um cara que eu gosto muito, que é o Mangabeira Unger, ele fala sobre essa coisa de aprender duas vezes, né? De você... E eu trouxe isso também para o nosso livro, né? Ouvir duas vozes, que é uma coisa também musical. A harmonia só existe a partir de 2, 3 vozes, né? Tem gente que vai falar que é 2, tem gente que vai falar que é 3, né? Os mais tradicionais 3, mas você precisa de ter vozes distintas para ter harmonia, né? E tem não é uníssono que tem unidade, né? Sim. Eu acho que esse livro ele tem assim, acho que 2 eixos de conciliadores que estão nesse período de polarização, eles estão muito ausentes do discurso público, né? Uhum. Então, primeiro, é esse diálogo, né, de 2 pessoas que têm talvez posições políticas um pouco distintas e um olhar distinto para... E tem um terceiro, né? O Davi Tem também o Davi, participa do que livro, participa né? também, né? Que também contribuiu bastante. Principalmente no capítulo sobre a história do protestantismo no Brasil. É a tríade. É a tríade. Dó, Mi, Sol. Mas ali, cara, uma coisa que o livro tem também, que eu falo, por isso que a questão da conciliação ou reconciliação é muito importante, porque a gente também conseguiu unir, por exemplo, intérpretes, que via de regra, se você pega um livro hoje dos intérpretes do Brasil, ele já vem numa formatação ideológica já pré-programada, né? Então, muitas vezes você vai ver o pessoal mais conservador e não vai ver o pessoal mais, né, na esquerda. Ou, por exemplo, tem um lado dos contestadores do Brasil, que é só o pessoal da esquerda, né? Não vê ninguém, mas Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, ali, originalmente não está lá. E a gente conseguiu fazer isso com intérpretes que seriam divididos no olhar mais erudito, contemporâneo, e os personagens, né? Por exemplo, você pega um Zumbi e um Rebouças, colocar os dois como modelos de luta do pleito negro no Brasil. Essa é uma coisa que hoje na cultura os dois estão assim, cada um num polo, né? E aí os conservadores pegam Rebouças e fazem o Rebouças conservador, que ele também não era, o que fizeram também com o Zé Bonifácio. Então acho que no livro, assim, o pessoal que tem lido o livro tem falado muito isso, cara, a honestidade sua de reconhecer. Não, cara, você não precisa esconder nada do Zumbi. Zumbi tinha escravos? Provavelmente, porque todo mundo tinha escravos da época. Uhum. Mas o cara, pelo menos, ele afirmou num contexto nacional que ele podia ter escravo branco. Escravo não tinha que ser só negro. Tipo assim, quem falou que escravo é só negro? Pô, se a escravidão existe, então tem que ter escravo branco também. Então, assim, do ponto de vista de liberdade do povo negro, foi fundamental, né, do pleito. Mas aí a gente colocou isso, pô, cara, mas a pessoa que também hoje luta por identidade, né, e compartilha da cor preta no Brasil, será que Zumbi é o único paradigma que pode dar para ele um referencial? Um cara totalmente antissistema, totalmente, né, século XVII. Por que não um Rebouças, que é um cara que estava na sociedade e foi respeitado pela qualidade daquilo que ele produzia, né? Como engenheiro e como Joaquim Nabuco falava, ele foi a mente mais, digamos, sintetizadora do movimento abolicionista, foi um negro, foi o Rebouças. Né? Às vezes vai muito pro lado do Joaquim, né, Nabuco, mas o cara que articulava mesmo era o Rebouças, né? Mas, cara, acho que tem uma achada aí, uma coisa tão linda, né? Falando do Nabuco, que é o Desejar da Fé, né? Esse livro impactou muito a gente, cara, quando a gente estava preparando o Arte e Espiritualidade. Conta um pouquinho aí, Rodolfo, sobre esse... Como é que foi? Porque o Rodolfo que achou essa... Cara, então, eu sempre fui fascinado com a figura do Nabuco, né? Um cara, assim, genial,
dentre os políticos e aristocratas do Brasil século XIX, para mim ele foi o maior, assim, em termos de alguém que lutou pela nação por coisas boas. E ele é um cara que ninguém nunca associou com a fé, né? Então, assim, não, o Nabuco é um cara liberal clássico, né? Mas aí a gente descobre, né, que ele teve uma reconversão à fé na Inglaterra, depois que ele foi exilado, aí foi exilado junto com a família imperial, né, no mesmo período. E ele escreveu, cara, esse livro que, no nosso modo de ver, assim, é a maior obra de defesa da fé cristã escrita em língua portuguesa, pelo menos assim, no contexto brasileiro. É esse livro dele, que foi escrito originalmente em francês, né? Fé Evolui. E foi traduzido acho que em 85 ou 95. Só foi traduzir agora, há pouco, né? O Rodolfo traduziu. Cara, não foi eu que traduzi, mas eu acho que eu consegui popularizar ele, porque eu encontrei ele no arquivo da Fundação Joaquim Nabuco. Uhum. E ele, assim, pouquíssimo conhecido no contexto nacional, né? Tanto de intelectuais quanto cristão, principalmente cristão. Tem uma coisa linda dessa reconversão, né? Desse reencontro com a fé cristã, que foi uma experiência estética, né, Rodolfo, dele. A beleza, a singeleza de uma capelinha lá em Londres, né, assim, quando ele viu que tudo fazia sentido. Aqueles cantos antigos que ele ainda guardava na memória, né, da sua ama de leite, que cantava para ele aqueles hinos, e aquilo tudo se conectou, né, ali, a questão do pecado, a questão da redenção. Acho que uma experiência que ele conta, né, naquela parte, gente, eu creio que é um dos trechos mais lindos da literatura brasileira, quando ele fala da experiência em Maçangana. Isso. Que é, né, o engenho em Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife. E ele conectou com a fé o quê? Porque sempre houve um elemento no escravo que sempre para ele foi muito... Havia uma doçura, uma ternura no escravo que ele não conseguia explicar o porquê. Que depois que ele se converte ou reconverte, ele associa isso ao quê? De que por causa da queda, Deus pega as coisas loucas deste mundo. Fala, gente, não é à toa que os primeiros cristãos eram escravos. Por isso que Paulo usa a linguagem do escravo, de Deus. Porque, de fato, se Deus pega de uma coisa terrível, que manchou a humanidade, mas é a partir daquela realidade de opressão, de angústia, que Deus derrama a graça dele. Então, assim, até a escravidão assumiu para o olhar do Nabuco um encanto, porque ele falou assim, gente, porque realmente, parece que assim, o escravo, por ser tão oprimido, Deus os trata de uma forma muito especial. Então, assim, ele fala assim, os primeiros clientes da fé cristã, não por acaso foram os escravos, porque Deus torna as coisas mais loucas, né, oprimidas desse mundo, é ali que Deus coloca a sua mão e estende. Ou seja, isso ressignificou para ele a questão da luta da vida dele, né? Então ele atribui assim, cara, por isso que quando eu vi um escravo, eu vi que tinha algo ali que, digamos assim, o Senhor não tinha, o escravo tinha. Porque parece que essa graça que Deus já prepara, né, na vida daqueles que são oprimidos para talvez serem mais receptíveis ao Evangelho. Isso é lindo. E aquele trecho é lindo de Maçangana. Parece que Deus tem lado, né? Não por acaso, né? Deus é a opção preferencial pelo pobre, né? Que a igreja até falou, olha, não é tanto em termos de classe, é em termos de que Jesus se manifesta de forma especial. Existe essa é a graça especial, né? E também um outro personagem que me impactou muito, cara, foi Rondon, cara. Caraca, velho. Assim, morrer se preciso for, matar jamais. É um cara que não derramou sabe, sangue, não matou ninguém e conseguiu fazer uma coisa sensacional, que foi, primeiro, né, uma questão técnica, né, de estabelecer as linhas de telégrafo dali do sul do Brasil, do Mato Grosso, até lá em cima, quilômetros e quilômetros, assim, que nunca a gente tinha pisado antes, assim, de forma oficial, né? Então, um militar, né, um cara do exército brasileiro, e que tinha um olhar humano, assim, uma doçura com os índios, né, e com as diversas nações indígenas ali que ele foi encontrando, que era inédito. Ele é um precursor, né? Lógico que depois evoluiu, teve muita gente que desenvolveu isso, e certas
coisas podem ser contestadas como todo precursor, mas ninguém consegue dizer o contrário, cara. Ele é um cara que olhou pela primeira vez para o índio para criar algum tipo de estrutura estatal, governamental, política para a proteção do índio. E foi um cara do exército, né? Entendeu? Um cara formado ali e que inspirou muita gente, né? Ver o Roosevelt, né? Um presidente americano que acabou recebendo, batizando um rio que eles descobriram, tinha que chamar Rondon, não Roosevelt, mas colocaram lá Roosevelt. Mas ele também tem Rondônia, tem um monte de lugar aí que tem. Rondônia vem disso? O único brasileiro da história que um estado recebeu o seu nome. Pouca gente sabe da história dele, do Rondon. É fascinante, cara. Eu tô já dando os meus preferidos aqui. Cara, e o Rondon, assim, eu acho que uma coisa que nos fascinou pesquisando sobre ele, porque o positivismo, que era meio que a doutrina oficial do exército, ele tinha um lado muito tecnicista, que era a ciência como, digamos assim, o sentido da vida, mas ele tinha um lado que era a ponte com a fé cristã, que era a questão do amor, né? O amor ao próximo. Então, assim, até a bandeira do Brasil era para ter amor, né? Seria amor, ordem e progresso. E o Rondon, ele fala que a conversão dele ao positivismo foi uma conversão muito religiosa. Mas, diferentemente de outros positivistas que só enfatizavam o lado da civilização, da técnica, ele ficou muito com esse lado, né? Da não violência, do amor. Ele é meio que quase um Gandhi. Cara, assim, esbravador, assim, sabe? Então tem esses personagens, tem o capítulo da Princesa Isabel, da Chica da Silva, das mulheres, né? Sim. Chica da Silva, que eu fui fazer um link com a Chiquinha Gonzaga, que é uma viagem, assim, porque no nosso imaginário, assim, quando a gente pensa em Chica da Silva, a gente pensa já com a trilha sonora do filme lá do Cacá Diegues, né? E é do Cacá Diegues mesmo, né? O livro dele, o filme dele. Então tem aquela trilha sonora toda que é uma adaptação nova, contemporânea e tal. Mas o que ela ouvia? Eu fiquei viajando nisso, né? O que Chica da Silva ouvia? Então um trabalho de reconstituição da paisagem sonora daquele tempo. E para nossa sorte, há não muito tempo atrás, talvez 5 anos atrás, eles restauraram o órgão da capela onde a Chica da Silva congregava. Então você consegue ouvir hoje que ela ajudou a construir, ela bancou, e é um órgão feito com madeiras nativas, que não pegou cupim, não pegou nada. A galera trazia lá de fora, né, o mobiliário, as coisas, tudo já acabou, já era. Mas a nossa madeirinha aqui da Mata Atlântica continua firme e forte. E os caras restauraram, passaram sei quantos anos, décadas restaurando o negócio, e hoje você consegue ouvir o mesmo som que a Chica ouvia lá atrás, né? Então, era uma mulher religiosa, tinha não sei quantos filhos, mais de 10 filhos, né? 13 filhos. 13 filhos. Parece que 5 homens foram levados com o último marido dela, e ela criou sozinha as mulheres, que eram parece que 8 ou 9 mulheres. Então, tipo assim, esses desafios que o livro colocou pra gente foram deliciosos, né? A gente trabalhou muito, uma coisa assim que há tempo eu não fazia, que era esse trabalho mais acadêmico e tal, porque mesmo sendo um comentário um pouco mais leve, né, o trabalho mais pesado dele, eu não podia fazer qualquer coisa, né, cara? Claro. Você pode falar que eles são curtos, mas não são leves. E esse trabalho de restauração, né, eu fiquei pensando, eu tô lembrando de uma parte que você fala do barroco, aí você vai falar, beleza, tem aqui a arte barroca, mas que música que tocava? Você Exatamente. fez esse esquema também de dali aos musicólogos frente, que estudam essa época, né? O que tocava dentro dessas igrejas. Então, um trabalho de pesquisa pesado mesmo, né? É um trabalho de pesquisa, que, aliás, é um assunto que acho que seria legal trazer ali para o nosso painel, né? As possibilidades para ficção, né? A ficção produzida por cristãos que se interessam pelo seu país, né? Pela sua terra. Tá aí, tem
uma mina, cara. O mapa da mina tá aí, né? Eu tenho um amigo que escreveu um livro que se passa em Salvador. Madison Barreto, Sérgio Roma Negra. Madison. Não, assim... Quero ler esse livro. Sim, Aí, ó. por favor. Recente, né, Na verdade, eu já tinha lançado ele como e-book há alguns anos, na Amazon e tal, e eu tô relançando ele agora impresso, né? Tá saindo aqui na FEFIC, o lançamento. Você fez alguma operação? Eu dei uma editada, dei uma revisada, até pelo feedback, né, do público e tal. E eu quis fazer exatamente isso, né? O livro se passa em Salvador e eu quis trazer esse título Roma Negra, por ser a cidade com a maior população negra fora da África e tem toda uma carga religiosa, né? Então tem essa ideia de Roma ser a capital do catolicismo e Salvador ser a capital das religiões de matriz africana, né? E tem toda uma construção histórica da cidade também. Salvador é a primeira capital do Brasil e é onde eram aportados os navios trazendo, né, os negros escravizados da África. E a construção histórica da cidade, né, reflete muito isso, né? Pesquisando ali para escrever o livro, eu vi que várias favelas que tem hoje, não todas, mas várias, eram onde ficavam os antigos quilombos, né? E ali desenvolveu a comunidade e acabou, né, se desenvolvendo o que tem a favela hoje, né? E alguns dos bairros nobres de Salvador também são heranças de onde ficavam os antigos casarões, né? Então eu quis trazer um pouco disso, mas ao mesmo tempo o livro não é sobre isso, né? Esse é o pano de fundo, o contexto que é trazido, mas é um romance policial adolescente, né? Que tratando a gente vai falar já está sendo feito. Sim, sim. Já existe, cara. Isso é muito bom. Sim, e também eu quis abordar um pouco do universo, como é um romance policial, a maior parte dos romances policiais que a gente lê, ele traz alguns crimes que pro nosso imaginário brasileiro não tem muito sentido aqui. Eu leio Agatha Christie, eu gosto pra caramba, mas não é um crime brasileiro, né? E ali eu quis abordar o universo das facções criminosas, né? Do tráfico de drogas, do tribunal do crime que o PCC, Comando Vermelho faz, de matar pessoas que se opõem à facção, né? Então eu abordo isso dentro do livro. Enfim, eu quis trazer o crime brasileiro, o que a gente vê no jornal pra dentro do livro. Legal. Seu histórico de pesquisa, o FBI tá de olho nele. Ele falou que teve que pesquisar como decapitar uma pessoa. Como fazer droga. Processo de produção de drogas. Eu pesquisei isso pra entender esse universo, pra trazer pro livro. Muito né? bom. Mas bom, enfim. cara. E fica mais em Salvador, na cidade de Salvador? Sim, o livro todo é em Salvador. Vai pro Recôncavo não, né? Fica só até citado. Centro. É citado gente de outras cidades e tal, mas as cenas todas do livro ficam em Salvador. Aí Que bom. tem alguns cenários fictícios, mas passa por uns cenários bem conhecidos, né? Vai no Pelourinho, vai no Farol da Barra, eu conto a história do Pelourinho, o que era o Pelourinho, né? Como que se desenvolveu ali a região, né? Enfim, então eu quis apresentar o Brasil ali pros leitores, né? Eu falei isso mais cedo no lançamento, né? Que o brasileiro não conhece o próprio Brasil, né? A gente não conhece a história do nosso próprio país. O leitor de ficção, normalmente ele lê tanto por enquanto fora que ele não... A gente não lê tantos livros nacionais, né? Salvador mesmo, assim, a gente tem pouca produção, né? Acho que o livro mais conhecido de um autor brasileiro que se passa em Salvador é Capitães da Areia, de Jorge Amado. Depois disso a gente não tem, pelo menos eu não conheço, talvez vocês leram mais que eu, algum livro de expressão que mostra como cenário Salvador, né? E o que? Capitães da Areia já tem 50 anos. Então a gente precisa de uma literatura. Tem um livro novo da isso. Alexandra, né? Que até é fruto de uma criticazinha, né? Na verdade, o Caetano Veloso foi elogiar um livro dela e falou: só faltou Salvador. Aí ela foi e fez uma agora. É recente também. Aí pegou, tem eu tô doido pra ler também. Já baixei no Kindle, eu tô querendo ler. Legal. E é a terra da Bahia, é a terra da minha mãe, né? De meus avós. Meu pai também. Seu pai? Sim, que legal, cara. Tem essa herança baiana também. Fui conhecer depois de adulto só lá, né? Minha família tá tudo Se aqui. confirmou a tese, então, de que o mineiro é o baiano cansado? Tentou chegar em São Paulo e parou no meio do caminho. Exatamente. Não, foi exatamente isso. Meus avós descendentes da Bahia ficou aqui em BH. Ou um baiano encantado, né? Nos horizontes. E ficou aqui. Exatamente. E aí vocês falaram um pouco sobre isso, mas assim, por que então essa ideia de estudar e de conhecer o Brasil? O início, não só no início, mas eu percebi que vocês fazem muito isso durante o livro, que é justificar por que o
o cristão principalmente, né, precisa conhecer o seu país. Por que isso é importante? Por que Deus se importa com isso? De onde que vem essa preocupação? Vocês falaram muito sobre imaginário, né? O imaginário do cristão. Sim. Eu acho que, assim, eu tô voltando um pouco, né? Porque vocês já deram ótimos exemplos, assim, olha a história de pessoas conspirador isso é. A gente, às vezes, procura referências. Hoje em dia, não achamos tão claro, mas as referências estão aí, né? A gente só precisa cavar um pouco mais, a gente precisa conhecer a nossa própria história, né? Mas por que hoje alguém tem que ir lá e gastar um tempo em conhecer a história do seu próprio, de onde nasceu? Não, cara, depois o Marquinhos complementa, mas assim, um argumento que a gente usa no livro é que, de fato, cara, se a gente for desenvolver uma teologia da nação, a gente vai perceber que a nação é importante para os planos de Deus, para a criação e para a eternidade. Então, assim, o próprio fato que o Marquinhos falou aqui do Pentecostes, né, ou seja, a primeira manifestação do reino para além da comunidade judaica geograficamente situada, foi falar na língua das nações, né? Ou seja, o reino de Deus, ele quer estender a sua universalidade, mas a partir das particularidades. Então, o reino de Deus, ele não quer anular as particularidades para que o reino se manifeste. Pelo contrário. Então, assim, isso está desde o princípio, né? Deus queria que o povo se espalhasse pela terra e ali ia se formar de culturas distintas. Então, essa diversidade, o Kuyper falava muito isso, né? Apesar do Kuyper ter um lado assim, um pouco racialista por causa do período dele, mas ele falava isso, falou assim, gente, a imagem de Deus na sua plenitude, você não pode compreender por um povo, uma expressão, você tem que pegar todas as expressões que o homem já criou do que é bom, todas as nações, essa diversidade, é a partir disso tudo que vai florescer algo que represente a glória do que Deus é. Então, assim, não por acaso, em Apocalipse a gente vê as nações lá, né? Pessoas de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações, né? E depois em Apocalipse 21, que é já um vislumbre da eternidade, né? O maior spoiler da eternidade é Apocalipse 21, 22, e está muito claro lá que haverão nações, né? Então vai haver um intercâmbio intenso entre a cidade e aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro e as nações. A glória das nações vai ser trazida a Jerusalém. Então, assim, nada nos leva a não crer que há uma continuidade entre as expressões nacionais do que é bom na história da criação, que é a nossa presente era, e aquilo que Deus está preparando para a eternidade. Ou seja, a brasilidade tem peso de glória, a gente pode falar. Tem peso de glória. Então, assim, a gente não vai passar para o outro lado só a nossa alma completamente despida das nossas influências culturais. Não, a gente vai levar o que a gente é. E se realmente a nação é um dos pontos importantes do que Deus quer fazer nessa presente era, então a gente tem que incorporar isso para louvor e adoração dele, para a nossa vida, aquilo que o Brasil é, né? Sem nenhum tipo de nacionalismo, sem nenhum tipo de convicção de que o Brasil é superior a outras nações, mas não. A gente tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa, a gente tem que incorporar isso à nossa espiritualidade. Sim. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por toda a contribuição, né? Assim, são 20, 30 anos de caminhada aí, do que vocês estão produzindo, e que esse evento é herdeiro do trabalho de vocês, o Vitral é herdeiro do trabalho de vocês também, e com certeza vocês estão contribuindo muito, né, para a construção cultural brasileira a partir da nossa cosmovisão cristã. Então, muito obrigado mesmo. Sim. Então, eu tô assim, até emocionado, de verdade, assim, é muito legal tá nesse papo, assim, porque são coisas que eu pensava sozinho em casa, né, tinha essas angústias, essas questões mesmo, e às vezes pra igreja pensando ouvindo Ser Valente, tá? Essas coisas assim, né, chorando e tal, e acredito muito que, assim, quando a gente senta para construir essas coisas, né, eu ficava pensando assim, por que eu vou sentar e pensar sobre essas coisas, ler livro e etc, né, toda essa conversa intelectual pra caramba, etc. No final, né, tem a ver com essa questão, né, o que as pessoas estão sofrendo por aí, né, o que essas pessoas, quão pouco elas estão vivendo às vezes, quanta beleza elas estão deixando de ver por causa de limitações que muitas pessoas colocaram sobre elas, né? Fardos que foram colocados sobre elas, a religiosidade tirou delas tanta riqueza, a riqueza que elas têm em volta delas e tal. E eu acredito, enfim, que vocês dois estão nesse caminho de trazer muito disso de volta, sabe? O Marcos com a música e é claro, né, com os escritos, e o Rodolfo nessa parte de sistematizar e
e, enfim, explicar isso, né, sistematicamente. E eu agradeço demais, de verdade. Obrigado demais, Marcos. Uma alegria, gente. Tamo junto. Desde o início a gente também, né, Marcos? As nossas próprias angústias foram sendo respondidas por Deus. A gente está se vendo participar de um movimento, né? Que mais de 50 autores aí de ficção cristã, nem eu sabia que tinha tanto. Glória a Deus por isso, né? Exato. Deus seja louvado. Amém. Amém. Parabéns, gente. Obrigado. E a gente vai nessa. Dá um Valeu. tchauzinho ali pra aquela câmera lá, ó. Valeu.